Você já se pegou dando aula e percebeu que seus alunos talvez não tenham entendido exatamente o que você está falando e às vezes não chega perto do que você havia esperado de entendimento da parte deles? O que eu sinto em te dizer é que talvez isso está muito relacionado ao seu jeito de dar aula e à forma com que você se expressa e se comunica com seus alunos. Já parou para pensar nisso? Nem sempre o problema está lá do outro lado, às vezes está na gente. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Fernando, professor da Kaizen Brazilian Jiu-Jitsu, e hoje a gente vai ter mais um episódio do nosso Conversas Kaizen. Então fica aí nesse vídeo que a gente vai responder essas perguntas aí já já. Se você, assim como eu, já se pegou dando aula e tal, e percebeu que às vezes quando você tá ali e tal, naquela empolgação, de repente você sentiu que não deu liga aquela aula, que você percebe que os alunos eles não pegaram bem, talvez o erro ele esteja muito mais ligado à forma com que você fala, você se expressa e você se propõe a dar aula do que necessariamente está com o aluno. Óbvio que quando esses nossos alunos eles estão em momentos de muito estresse, depressão, ansiedade, isso tudo vai afetar. Inclusive a gente tem cenários hoje em dia, na verdade quadros hoje em dia que se aplicam muito a espectro de autismo, principalmente ali nível 1, que é onde dá para você se comunicar, a pessoa consegue se relacionar socialmente, mas tem as dificuldades dela, questões de hiperatividade, TDA e tudo mais. A gente entende que tem tudo isso, porém não podemos descartar a questão do professor não ter entendido bem o assunto e tudo mais. Mas enfim, vamos lá. Eu tenho cerca de 6 anos já dando aula, então tenho uma certa experiência com isso. Já passei por projetos sociais, já dei aula para crianças, para adolescentes, adultos, pessoas de mais idade, já percebi alguns pontos que me ajudaram a melhorar a forma com que eu me comunico, com que eu dou aula e com que eu explico as coisas, tá? E foi o seguinte, o meu gatilho foi o meu filho. Eles têm um certo grau de TDA. E toda vez que eu me propus a, pelo menos ali no início, dar aula para ele, eu sempre quis ser que ele fosse o melhor, que ele tivesse ali a maior técnica possível, porque é o filho do professor, então tem que representar de certa forma. Então eu ia ali no detalhe, onde ele tinha que pôr a mão, o jeito que ele tinha que ajeitar e tudo mais, só que com o tempo eu fui percebendo que ele não aprendia nada, inclusive ele pediu para parar de ter aulas e ele não se sentia encorajado a competir. Então eu falei, putz, será que ele está sendo o problema? E foi então que eu fui pesquisar o que eu poderia fazer para reverter esse quadro. E uma das coisas que eu achei foram 2 técnicas. Uma é chamada de L5 e a outra é a técnica Feynman. Bom, eu vou falar sobre as duas ali como que é. Vamos começar pela L5, que é a mais simples de todas. A L5, a ideia dela é, explique para mim como se eu tivesse 5 anos de idade. E aí que está o desafio, é você pegar um assunto complexo, um tema que vai ter muito termo técnico e conseguir explicar para uma criança de 5 anos. E aí, como é que você vai fazer? Você vai falar que a pessoa precisa esgrimar, que ela vai ter que fazer um necktie, que ela vai precisar fazer um seatbelt, alguma coisa do tipo? Claro que não. Ela não vai entender nada do que você está falando. E muitas vezes ela vai começar a olhar para cima, vai prestar atenção na parede, vai olhar para o chão, para tudo, menos para você falando. Só que quando você fala o seguinte, pô, vamos tentar, eu preciso hoje que você faça guarda sentada, só que ela não vai fazer guarda sentada. Você vai falar pra ela o seguinte, senta de borboletinha, aí ela vai pegar, vai se posicionar lá de borboletinha. E aí de repente você fala, agora a gente vai sair da frente do caminhão que tá vindo. Pô, aí é uma excelente oportunidade para você ensinar o princípio de arm drag, que aí ela precisa pegar, fazer a fuga de quadril, trazer a pessoa para frente, ou seja, ela precisa sair daquele ponto. E aí você consegue explicar esses itens para ela e aí você chega no ponto da aula em si, sabe? Então, a gente pegou um assunto que já era um pouquinho difícil de entender, às vezes para um adolescente, para um adulto, e conseguiu trazer isso em palavras que as crianças entendam. E isso é uma importância pedagógica muito grande, e que os professores de jiu-jitsu eles precisam se atentar a essas coisas, ao público que eles estão ensinando. Como que esse público identifica bem o que eu estou querendo dizer e não, ou não. E agora a gente vai para a segunda técnica. A segunda técnica foi a que se aplicou melhor para o meu filho, tá? Vale dizer que eu uso esse método de ensino muito para falar com a minha filha, porque ela não tem interesse algum em aprender luta, porém eu quero muito que ela aprenda. Então eu percebi que contando essas historinhas e falando um pouco mais na linguagem dela, hoje ela tem 6 anos, ela consegue entender muito melhor, tá? Então, valeu esse adendo, vamos voltar pro assunto. Bom, agora falando um pouco da técnica Feynman, que foi a que se aplicou melhor ao meu filho. O que essa técnica diz? Ela basicamente divide o ensino em 4 principais etapas. E quais são elas?
Definir o tema. Então vamos imaginar que a gente vai ter um tema na aula a ser discutido. E, por exemplo, armlock da guarda, certo? Já é um tema um pouquinho complexo, porque eu preciso colocar a pessoa na guarda fechada, preciso entender como travar o braço, preciso entender como que eu faço a trava de ombro. Às vezes, dependendo da variação que você está explicando, você precisa de um esquema de esgrima e tudo mais. Então a gente passa a ter vários termos técnicos ali do jiu-jitsu a serem aplicados. E agora a gente vai cair na segunda etapa, que é a etapa mais principal dentro desses 4 estágios, que eu julgo ser verdadeiro. A segunda etapa da técnica Feynman é explique para um leigo. Então a gente sempre tem que imaginar que, por mais que o tema da aula seja óbvio para nós como professores, para os alunos nem sempre é. Para os alunos sempre vai ter um detalhe ali que ele vai olhar e falar, caramba, nunca pensei desse jeito. E é aí que está a nossa linguagem, ela sempre ser simplificada e a forma com que a gente explica ser mais concisa possível, principalmente no cenário atual que nós nos encontramos hoje. Então, pensando ali no leigo, a gente tem que imaginar que a nossa sociedade atualmente, ela tem um nível de atenção muito curto, muito breve. Então, explicações que às vezes eu já tendo aula, já teve momentos do professor levar 12 minutos para explicar uma posição. 12 minutos. Eu que tenho muita paciência e interesse em aprender jiu-jitsu, eu tava de saco cheio. Imagina quem tá lá só pra esquecer porque o chefe dele gritou com ele durante o dia. Foi pior ainda. Então, é interessante que a gente tenha explicações super curtas e talvez a nossa intenção de querer apresentar, explicar vários cenários na mesma aula, talvez não seja uma boa ideia, certo? E aí a gente cai na nossa terceira etapa, que é a de identificar lacunas na nossa explicação. Normalmente a gente percebe que está com dificuldade, que a gente não domina o assunto, quando você precisa sempre apelar para um termo técnico, quando você precisa pensar um pouco mais, quando você faz muito uso de então, você percebe que você precisa tomar um tempo para poder pensar e explicar da melhor maneira. Então significa que você ainda não tem maestria naquele assunto. Mas significa que você precisa ser perfeito? Não, de maneira alguma. Basta apenas você voltar a estudar um pouquinho mais e melhorar a sua explicação. E com base nessa última dica, a gente chega na 4ª etapa da técnica Feynman, que é sempre revisar e melhorar a sua explicação, a forma com que você vê aquele assunto. Ou seja, você precisa entender que o seu aprendizado e a forma com que você vai ensinar alguém, ela é de forma contínua e que precisa ser melhorada cada vez mais. Ou seja, a gente cai até no conceito Kaizen, que é melhorar 1% a cada dia. Então você sempre precisa parar e sempre fazer uma autocrítica, que é: o que dá para eu melhorar? É possível eu melhorar essa explicação? Pô, ficou legal para aquele público desse jeito ou de uma outra maneira para determinado público que você tem? Porque às vezes você tem uma turma que é um pouco mais séria, um pouco mais técnica, então você já tem mais liberdade para ser mais técnico, mais detalhista. Porém, às vezes você tem uma turma que é muito misturada em relação à idade. Você tem adolescentes, pessoas adultas, pessoas de maior idade, e você tem que chegar no meio ponto. E uma coisa que é legal nesse processo todo, agora a gente já saiu aí da explicação das 2 técnicas, é você como professor, baixe um pouco sua régua, baixe um pouco sua expectativa. Não quer dizer que você vai fazer um péssimo trabalho, mas é muito comum assim eu deparar com professores que eles querem que o aluno execute do jeito dele, precisa ser uma coisa espelhada à maneira do professor explicar, e o aluno precisa sair ali com 95% do entendimento, vamos dizer dessa maneira. Você está jogando muita expectativa onde não deve jogar. E é aí que gera a frustração do nosso lado como professor e às vezes a frustração do aluno, e que pode causar até a desistência dele em relação à modalidade. E aí, será que é culpa do aluno nesse caso? Não. Significa que o professor ele tem o papel de baixar um pouco mais essa régua, essa expectativa. Porque nem sempre o cara vai se mexer da melhor maneira possível naquela posição. Eu mesmo tenho uma certa dificuldade com guardas, principalmente quando eu preciso ficar me embolando ali e usar muito a cervical para fazer as transições e tudo mais. É algo que é um pouco difícil, porque eu tenho pouca mobilidade. Porém, não quer dizer que eu não siga treinando e melhorando cada vez mais toda a minha movimentação e a forma com que eu vou explicar para os meus alunos aquela posição que eu mesmo, porventura, posso ter dificuldade, porém eu consigo sentar, explicar e falar exatamente o que ele precisa fazer. Por quê? Porque eu sempre faço essa autoavaliação da minha parte. E como última dica que eu tenho feito, assim, que eu percebo que tem ajudado muito, principalmente alunos com TDA, eu sempre explico umas 2 vezes e na terceira vez
eu peço para o aluno ele falar exatamente o que eu preciso fazer. Por exemplo, eu quero fazer a raspagem de tripé. O que eu tenho que fazer? Dominar a gola. Tá, e beleza, o que eu faço com a outra mão? Domina a manga. Boa, muito bem. Coloquei aqui os pés no quadril e qual é o próximo passo? Solta a manga, vai ali na perna dele, com a outra perna você coloca no calcanhar, chuta para frente e para o lado ao mesmo tempo. E aí você executa a raspagem, sobe, se posiciona. Então, às vezes é legal esse tipo de coisa, de você parar e catar e falar assim, beleza galera, como é que eu faço aqui? Porque aí você vai testando a atenção. E outra coisa que é muito importante durante a aula. É muito comum o professor ali abrir para dúvidas e principalmente os faixas brancas, não é falando mal, mas falando mal. Os faixas brancas, eles sempre tendem a falar, mas e se? Aí você tem sempre que pensar como professor que, cara, no e se a gente para lá na Lua, vai para outro planeta, então a gente pode ir muito longe no e se. Sempre direciona as suas perguntas, cara. Principalmente quando você for abrir para a parte de perguntas, galera, por que eu tô colocando a mão na gola aqui em cima e não aqui embaixo na cintura? Você já abriu espaço para eles perguntarem sobre a posição, mas não saiu do assunto principal, o que é o mais importante, principalmente para a galera que tem dificuldade em entender. Esse é o pessoal que mais dá trabalho e que você precisa sempre se atentar com eles quando você traz um assunto. Então, resumindo tudo, vocês têm aí a possibilidade da técnica L5 para simplificar o nível de falar na linguagem de criança. Você tem a técnica Feynman, que ela é dividida em 4 etapas, e aí vou deixar até um link aí de algum artigo para vocês poderem dar uma olhada. E você tem essas dicas que eu falei, que é abrir com perguntas direcionadas, pedir para os alunos mesmo explicarem como você tem que fazer para chegar na posição que você quer, isso testa o entendimento deles, e mínimo possível de cenários. Não tenta impressionar com excesso de trabalho, porque normalmente o excesso de trabalho é o que vai causar confusão. E é aí que mora o problema principal, tá? Pessoal, obrigado. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Sigam o nosso canal, tá bom? Então, clica aí em se inscrever. Vamos pra frente, vamos fazer esse canal crescer aí que, tô cansado. Eu quero esse ano terminar com mais de 100 inscritos. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima.